Olá! Começa mais uma edição do podcast Expresso de Curitiba. E como você já sabe, em poucos minutos nós te atualizamos com as notícias mais importantes da cidade. Eu sou a Briana Liverovski e hoje, sexta-feira, dia 9 de julho, falamos sobre os alarmantes números de violência contra a mulher em Curitiba, damos dicas culturais do mês e contamos uma história fascinante sobre um mestre samurai curitibano. Se você quer receber toda a nossa curadoria com as melhores notícias de Curitiba, basta se cadastrar de forma gratuita em oexpresso.curitiba.br. Mulheres curitibanas em risco. Hoje temos mais uma contribuição da nossa colunista Adriana Baggio, que fala sobre o número recorde de violação de medidas protetivas para mulheres vítimas de violência em Curitiba. A violação da medida protetiva é quando um homem, proibido por lei de se aproximar ou de contatar uma mulher que havia agredido, descumpre essa proibição. Na prática, ela representa um dos últimos degraus na escala de violência contra a mulher, depois que ela já sofreu uma agressão ou ameaça e procurou ajuda na justiça. Dezembro é o mês em que tradicionalmente se observa um aumento dessas ocorrências, segundo a base de dados da Guarda Municipal de Curitiba. Em 2020, no entanto, tivemos 4 dezembros. Abril, outubro, novembro e dezembro foram meses com 80 ou mais violações. O ano passado registrou um recorde de casos de violação de medidas protetivas em relação ao ano anterior. Neste ano, os números continuam no mesmo ritmo acelerado. Em março de 2021, Curitiba registrou 78 casos. Ao se considerar a distribuição dos casos por bairro, vemos que 2020 trouxe mais registros para locais com menos ocorrência em 2019, a exemplo do Vista Alegre e do Jardim das Américas. Vale lembrar que quando os dados sobre o aumento das violações foram divulgados, a Prefeitura de Curitiba classificou o problema como um aspecto cultural arraigado em nossa sociedade, que teria sido exposto pela pandemia. Eu conversei com a Adriana Baggio, nossa colunista, e ela comentou sobre essa classificação do aumento das violações como um aspecto cultural. Relacionar esse aumento com um aspecto cultural é que escamoteia, né? Que disfarça outros fatores que influenciam bastante nessa questão da violência. Então, é óbvio que a gente tem uma cultura de violência, não só em Curitiba, mas no Brasil todo, né? Essa cultura, ela só foi reforçada a partir do momento que a gente tem, por exemplo, um governante que é misógino e que fica estimulando essa violência, né? Mas a gente tem também fatores muito concretos, né? Então, assim, a gente tinha uma Secretaria da Mulher em Curitiba, nós não temos mais. Né? A gente tem uma população que ficou já era vulnerável, mas ficou muito mais vulnerável economicamente, emocionalmente, fisicamente durante a pandemia. E a gente viu, né, na mídia, e muitas pessoas sentem na pele, que a prefeitura não cuidou disso, né? Segundo a Adriana, a atenção destinada pelo Palácio 29 de Março às políticas de enfrentamento à violência contra a mulher seria um importante contraponto a essa cultura, e alocar essas decisões em uma pasta de defesa cultural e trânsito não demonstra tal atenção. A gente tem um conjunto de situações concretas, de medidas que não foram tomadas, que já não vêm sendo tomadas, né, desde antes da pandemia, e que não dá para a gente, então, jogar só na cultura. Né? A cultura tem essa responsabilidade, mas não é só isso. E a gente tem um desfinanciamento mesmo federal das ações de combate à violência contra a mulher e outros tipos de violência, ou seja, um dinheiro que já deveria ter sido destinado, que já estava previsto, mas ele não é, né? Ele não é aplicado, ou então ele está sendo aplicado muito mais em projetos que têm a ver com a parte criminal da violência contra a mulher, então assim, o Disque 180, e não a parte, por exemplo, de acolhimento dessa mulher que precisa de apoio, às vezes, para sair de casa, para arranjar outro emprego, para ter um lugar onde morar, enfim, outras coisas que efetivamente ajudam a mulher e não só a parte criminal. Você pode conferir a coluna completa de Adriana Baggio, assim como todos os dados que levantamos, deixando seu e-mail em oexpresso.curitiba.br. Começo de mês é tempo dos destaques culturais da cidade, com a ajuda do pessoal do Curitiba de Graça. Aí vão algumas dicas para aproveitar o frio curitibano. Vai até dia 18 de julho a mostra Multiarte Cena 1, com 12 apresentações virtuais voltadas para o público adulto e infantil. Para assistir, é necessário comprar ingressos. A Freguesia do Livro, uma organização social da Vila Zumbi dos Palmares em Colombo, procura parcerias para entregar mais livros a pessoas que não têm acesso à leitura. A meta é ter mais de 180 pontos de leitura ativos em Curitiba e região.
Se esse tempinho dá vontade de comer, aproveite, porque Curitiba terá 4 festivais gastronômicos neste mês, a preços acessíveis. O Festival do Quentão Porks, o Festival Pão com Bolinho, o Festival de Inverno Souk e o Festival de Sopas Empório Kaminski, além das feiras típicas de inverno no centro da cidade. Às vezes, aos domingos, projeto que dá visibilidade para autores pouco badalados, mas com obras impactantes, completa 1 ano em um encontro com as escritoras Maureen Miranda e Luísa Cristina dos Santos Fontes. O papo acontece no dia 25 de julho, a partir das 5 horas no Instagram, @Maureen_Miranda. Quer mais informações sobre cada uma dessas dicas? Acesse oexpresso.curitiba.br para receber nossa última edição com todos os links. Fechamos esse episódio do podcast Expresso de Curitiba com a incrível história de Edson Suemitsu e o filho Guilherme, que mantém em Curitiba a produção de katanas, uma espada de tradição samurai. Para Edson, katana, na tradição japonesa, é uma lâmina viva que carrega a energia do dono. A história foi contada pelo jornalista Vinícius Konchinski em elaboração para o Tab Wall. Há pelo menos 12 anos, Suemitsu pai produz as espadas, feitas com reverência espiritual e técnicas transmitidas de geração em geração. O amuleto, que serve para abrir caminhos e trazer boas energias, leva 1 mês para ser produzido e custa até R$30 mil. O podcast Expresso de Curitiba é assim, rápido e sobre as coisas que acontecem na cidade. Não esquece de deixar seu e-mail lá no site para receber todas as edições, oexpresso.curitiba.br. Uma ótima semana para você! O podcast Expresso de Curitiba é uma parceria entre O Expresso e a Tumpat Sound Design Studio. O roteiro é de Brenda Niverovski, o desenho de som é de Gustavo Slomp, a edição é de Lucas Panisson e a produção executiva é de Kelly Jequelin e Gustavo Panacione.